No webinar de hoje, a gente fala sobre confeitaria afetiva. E nossos dois convidados de hoje personificam a afetividade em suas criações. Renata Penido, chefe chocolatier, empresária e instrutora. Oi, gente, que prazer enorme estar aqui com vocês. É uma honra esse convite. Espero que vocês gostem desse conteúdo também feito com muito amor e muita afetividade. Henrique Rossanelli, chefe confeiteiro, eleito doceiro do ano pela revista Veja no ano de 2019. Oi, pessoal, super prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu acho que confeitaria afetiva, assim, a gente tem muito assunto. Estou super empolgado para poder começar a conversar tudo isso com vocês. Por definição, a afetividade é o ato que permite ao ser humano demonstrar o seu sentimento e as suas emoções a outro ser ou até objetos. A minha pergunta é isso que vocês fazem, Renata? Tu demonstra, Renata e Henrique, demonstra os teus sentimentos e as tuas emoções através das tuas criações? Seja bem-vinda. Olha, eu acredito muito que tudo é energia. Então, quando eu cozinho, quando eu faço um bombom, eu estou passando ali e alimento a energia, eu sou energia, né? Então, eu estou passando ali algo muito meu, né? E com muito respeito a quem está se alimentando. É uma coisa que eu prezo muito no ambiente da cozinha, é estar bem, positiva, enfim, compreendendo que alguém vai se alimentar daquilo, né? Então, a afetividade, acho que ela vem para mim dessa maneira, do meu jeito de ser, da conexão com que com as coisas com que eu me conecto no meu ambiente criativo e com a minha história. Então, vai ter uma ancestralidade, enfim, muito do que eu sou, né? E aí, isso repercute nos bombons, e eu acho isso um processo muito bonito. E você, Henrique? Eu acho que você falou tudo. Eu acho que para a gente poder, de algum jeito, preparar essa confeitaria afetiva e tal, referencial e esse estado de espírito, realmente tem tudo a ver. Eu, individualmente, procuro sempre ser o máximo que eu posso autêntico e espontâneo. Então, a minha origem é uma origem simples. Eu nunca viajei para nenhum outro país para ter um referencial de uma confeitaria mais ou clássica ou super técnica. E o meu repertório, e acho que até o que as pessoas conhecem mais, são essas sobremesas afetivas, simples, bem executadas. Então, pudim, a gente preparou bolo de abacaxi, gelado com coco, são sobremesas do nosso receituário brasileiro, tradicional, acho que sempre muito regional, e são as minhas referências de quando eu era criança, né? Então, nesse sentido de ser autêntico e de ser espontâneo, eu sempre falo que a emoção que me chega é sempre o como eu trato, né? E eu acho que isso acaba, de algum jeito, tendo uma individualidade para fazer o doce e tal. Isso fica respeitando esse repertório e também toda essa nossa receitaria clássica brasileira de doces clássicos mesmo, que é a memória de todo mundo. Acho que meio que é tudo isso, assim. Quando a gente fala dos doces clássicos, Henrique, eu te conheço, a fama do teu pudim, ela precede o teu nome, né? Sim, com certeza. E não só do pudim, claro, como tu bem falou, de todos os grandes clássicos de confeitaria brasileira, que nem sempre brasileiras, às vezes a gente até se apropriou, nem necessariamente mas já virou nosso, né? Se a gente pegar aí o pudim, a ambrosia, o arroz doce, o sagu, sobremesas bem clássicas mesmo. Baseado nisso, tu acha que esta confeitaria clássica brasileira, ela por si só, ela é a confeitaria afetiva? Porque eu acho que assim, elas se conectam muito, né? Porque como tu diz, confeitaria simples, a confeitaria bem elaborada, mas essa confeitaria clássica, ela é a cara da confeitaria brasileira? Eu acho que se a gente for conversar sobre no sentido de repertório, de doces brasileiros, as coisas que a gente sabe fazer, isso é pouco recente, né, no sentido de comparado às outras confeitarias dos outros países, lugares do mundo, isso é muito recente. Então a gente tem os nossos doces que são super tradicionais, mas de algum jeito são novos.
eu sempre trago para esse tipo de discussão o referencial de como a profissão de confeitaria se estabeleceu no Brasil, que eu acho que é super carinhosa, né? A mulher, a confeitaria brasileira é feita, na maior parte, por mulheres que são donas de casas e que trabalham fazendo sobremesas para fora para complementar a renda, né? Muito diferente dos outros países, onde as pessoas que preparam confeitaria e têm isso como profissão se profissionalizam, se ficam, são específicas e tal. Então, essa sobremesa do dia a dia ou a sobremesa do fim de semana, talvez o pudim que represente bastante isso, é o doce que todo mundo comeu na infância. E aí, de algum jeito, hoje em dia, a gente consegue comer essas sobremesas e, por mais que elas sejam sempre muito simples, não significa que elas sejam simplórias, né? Elas mudaram, assim, elas foram, cada chefe, cada um à sua maneira, trazendo esse repertório, trazendo essa individualidade para o doce, assim. As sobremesas que são jovens, e nessa comparação, elas estão se transformando. Então, a gente tem uma doçaria que é o doce de fazenda, não são as minhas referências, né? Eu sempre morei na cidade, eu sou de São Paulo, vivo no Rio. Então, assim, doce da minha casa, da minha infância, e a minha família é muito simples, muito humilde, eram doces era pudim, pavê, doces muito, assim, qualquer casa brasileira tem um pudim, um pavê, algo assim, no fim de semana, né? E acho que isso fecha, assim, a sua pergunta, sabe? E essa questão da afetividade, e aí tu falou da questão da tua infância, isso serve também para Renata, né? Tem como, acho que é indissociável as experiências, a nostalgia que tu tem, que a gente tem da nossa infância, né? Dos doces que a gente comeu na nossa infância, das lembranças que a gente tem de vó, de mãe ou de qualquer outra pessoa da família, que remete a essas lembranças, e isso é afetividade pura, né? Porque nada melhor do que a nossa infância, eu acredito. A Renata, e acho que vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso também, e a Renata particularmente, o Henrique mora no Rio, mas é paulista, né? Exatamente. Sou mais carioca do que paulista agora. Mais carioca do que paulista, mas ok, um grande centro. A Renata, apesar de Belo Horizonte ser uma grande empresa, o estado de Minas Gerais, por si só, eu acho que é o símbolo da gastronomia afetiva, né? O mineiro é um amor em pessoa, a comida mineira te abraça em carinho, né? Estas questões, Renata, ser mineira, ela influencia bastante na afetividade que tu traz nas tuas criações, nos teus doces e na tua vida? Olha, o meu processo de identificação com a minha mineralidade, ele é um processo que não veio da minha infância. E é interessante que o que eu percebo, né, eu comecei a fazer doce como complemento de renda também, né, desde os 11 anos de idade era a minha renda. E quando isso se tornou uma profissão, eu senti uma necessidade muito grande de provar a minha capacidade, né? E provar a capacidade, muitas vezes, para muitas pessoas, é provar que a gente consegue fazer o que não é daqui. Então, eu acho que esse foi muito meu caminho, né? E aí, quando eu provei para mim e percebi que eu conseguia fazer o que não era daqui, eu comecei a entrar em contato com outras pessoas e comigo mesma de uma maneira muito bonita, compreendendo o que eu tenho de melhor. Então, por exemplo, quando eu fui para a Espanha agora fazer estágio, foi quando o meu insight maior aconteceu, de que o meu lugar é aqui, meu lugar é no Brasil, mas meu lugar, além de ser no Brasil, é em Minas Gerais, é em Belo Horizonte. Tenho muito orgulho de ser mineira, e hoje isso faz com que eu queira trazer os sabores mineiros, e aí é um pouco mais diferente, né, do caso do Henrique, da sobremesa em si. Como eu trabalho com bombons, né, e chocolates, eu tenho que reinventar isso, mas de uma maneira muito afetiva. Então, assim, hoje eu tenho um orgulho enorme e uma relação muito forte de raiz, e quando eu falo de ancestralidade, é muito isso mesmo, né, de respeitar a sabedoria mineira. E tenho feito uns grupos, tenho uma amiga historiadora fantástica, historiadora da alimentação,
e a gente fala sobre essa ideia, né, que o Henrique falou do simples e simplório, né? É simples, mas não é simplório, e às vezes nem é simples. O doce de pau de mamão, por exemplo, é uma coisa extremamente complexa, e a senhorinha que faz, às vezes a filha dela não vai pegar isso para ela, porque ela é um doce que dá super trabalho, e ela vai vender por um preço irrisório, porque ainda não tem uma valorização daquele produto. Então, o que a gente fala da importância de documentar, né, de criar um documento dessa sabedoria, desses saberes e fazeres mineiros e brasileiros, enfim, para que a gente receba isso de herança mesmo, né, para ir não se perdendo e a gente só valorizando o que é de fora. Então, assim, o que me toca na mineralidade é muito isso, da gente documentar essa afetividade que borbulha por aqui. Mas então faz mais sentido ainda a nossa temática, que é a cozinha afetiva de volta às origens, né? Exatamente, então, exatamente. Foi buscar referência fora, foi buscar uma referência internacional, com esse conceito de que o que está lá fora vale muito mais, e viu que não. Eu sou mineira, eu venho de uma terra rica em tudo, e estou voltando às minhas origens e construindo aí sim uma chocolataria brasileira. Exatamente. O Henrique tem uma trajetória que, claro, eu vejo assim, o Henrique passou por restaurantes estrelados, né? Restaurantes com técnicas de sobremesas empratadas, bastante sofisticadas, com métodos, com ingredientes às vezes até inacessíveis para nós mortais. Henrique, a experiência neste tipo de cozinha, de alta performance, te afasta um pouco dessa origem e dessa comida afetiva, dessa comida brasileira, ou nada a ver? Dá para construir tudo junto? Eu acho que tem eu tenho experiências muito diferentes de trabalho. Hoje, depois de me sentir um pouco mais maduro, eu entendo que elas são complementares, né? Então, eu trabalhei um período, um grande, sabe, 3 anos ou 4 anos num grande restaurante, num restaurante Guia Michelin e todas essas coisas, e a organização do restaurante, a logística, o olhar para a comida, para o doce, ele era muito específico, né? Estava alinhado com uma direção meio que desses restaurantes de fine dining, que são restaurantes super luxuosos, sofisticados. Mas é muito engraçado porque eu sou bastante novo, então, de algum jeito, o meu referencial, ele não é tão grande. Então, teve um momento, eu jamais vou esquecer disso, porque a gente precisava criar sobremesas a cada 3 meses, né? Então, a cada 3 meses, as sobremesas do restaurante mudavam, o cardápio mudava e tal. E teve um momento que a gente precisava criar uma sobremesa, a gente tinha uma lógica nossa lá, meio de organização do restaurante. Então, a gente sempre tinha uma sobremesa com chocolate, sempre tinha uma sobremesa com frutas e sempre tinha uma terceira sobremesa onde eu podia sair da casinha ali e fazer as minhas invencionices, que na maior parte das vezes eram desastres, né? Que é a doença do criativismo. Você quer inventar muito, você estraga tudo. Mas tem a pressão de criativo, né? Sim, completamente. Você entra num modelo de trabalho onde o seu rendimento e a qualidade do que você faz acaba que, de algum jeito, isso te suga demais, né? Muito diferente. Então, tipo, eu comecei falando sobre eu ter experiências de trabalho diferentes e de elas serem complementares. Eu me demiti. Então, teve um momento em que eu falei assim, eu não quero mais isso para minha vida. Assim, eu não sei o que eu vou fazer agora, mas eu tenho certeza que não é nada mais disso. Assim, eu mudei de ideia, né? E aí, eu fui trabalhar num restaurante, entrada, prato principal e sobremesa, no centro do Rio de Janeiro, hora do almoço, sem pressão, sem pretensão, e foi maravilhoso porque foi quando tudo fluiu, porque eu passei a fazer as coisas que eu acreditava, e coisas que eu nunca tinha feito e queria testar, e aí como eu não tinha mais a pretensão de querer ser o melhor confeiteiro do mundo, eu passei a ser o confeiteiro melhor. E aí você tem que dar conta da sua expectativa e das expectativas do mundo, isso é frustrante. Mas mesmo no Oro, a gente teve um momento onde eu tinha que criar uma sobremesa de chocolate, e assim, era aquela coisa, né, a sobremesa tem que ser melhor do que a anterior, e sempre nessa evolução, assim. E aí,
eu, quando era criança, morava numa rua, cresci na periferia, tinha uma bomboniere, que se chamava, sei lá, Oliveiras Lanches, uma coisa assim. E aí vendiam aqueles sorvetes de massa. E o meu sorvete predileto da infância era um sorvete que eu acho que a maior parte das pessoas odeia, que é o sorvete de chocomenta. Um sorvete verde neon. É delicioso, eu amo. Sorvete de chocolate com menta, sorvete verde neon com pedacinhos de chocolate, eu amava. Uhum. E aí, essa pressão de ter que criar um doce incrível e tal, eu me conectei com o meu referencial, né, com as coisas que eu gosto. E eu acho isso muito importante, independente do segmento, se você tem que fazer aquilo que você acredita. E eu me lembro de ter tido uma conversa com o chefe e ter falado para ele assim, chefe, você acha que isso é muito cafona a gente preparar uma sobremesa de chocolate com menta, né, o tal do After Eight? Ele falou, olha, Kiki, não sei se vai dar certo, talvez as pessoas, não sejam todas as pessoas que gostem, mas prepara. E eu me empenhei para preparar o melhor sorvete de menta do mundo, e assim, era muito gostoso, eu amava, comia sempre sorvetes escondidos ali naquela dinâmica da produção e tal. Então, mesmo dentro de um restaurante desse setor, né, desse segmento de restaurante de luxo e tal, você precisa ter uma história para contar. E eu acho que é muito importante você se conectar com o que você tem propriedade, que é a sua história, né? Então, eu nunca viajei para ir a lugar nenhum aprender coisas fora, em outros países. Eu sempre tive bons mentores, eles numa generosidade, assim, me passaram tudo que eles tinham de mais precioso, que era o conhecimento deles. E aí, de usar isso, de errar, aprender, a gente fez chocolate com menta num restaurante super sofisticado. Eu acho que deu certo, e era isso, era uma sobremesa de uma referência super simples, sei lá, real, assim, da minha infância. E aí eu fiz como eu acreditava como eu acreditava que ela poderia ser, sabe? Então, mesmo nesse sentido de confeitaria afetiva, não significa que ela vai ser simples, né, simplista, na verdade, né? E aí eu acho que é muito importante você ter esse referencial, qualquer que seja, assim, é muito importante. Só que a gente cuidar para não confundir os conceitos, porque por ser afetiva, ela é feita com amor, ela é feita com carinho, não quer dizer que ela não pode ser sofisticada ou envolta de técnicas, né? E sim. O que mais, assim, eu até pegando um trecho célebre de uma canção do Chico Buarque, né? Que ele diz, com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto. Né? Então, assim, o que mais, além de açúcar e além de afeto, a confeitaria brasileira precisa? Para os dois, sintam-se à vontade. Você vai rir. Eu tô tipo assim, vai lá e rir, então. Eu acho que a gente diz assim, com afeto, já é metade do doce. Já que é doce, tem açúcar. A Renata começou teve uma fala um pouco atrás sobre ela dizer desse repertório de sobremesas tradicionais e essa doçaria mineira, regional e tal. E eu participei de um evento ano passado em São Paulo, era uma roda de conversa, e aí tinha uma historiadora, uma jornalista, uma cozinheira e eu representando de algum jeito os confeiteiros. E era uma discussão dessa roda, como eu posso colocar, a gente aos poucos está perdendo esse conhecimento ancestral, né, de doçaria brasileira. Então, se a gente for parar para imaginar que as pessoas que preparavam esses doces de fazenda, doce de abóbora, ela citou doce de mamão, os métodos de medida e as receitas, elas eram, assim, nada especificado, né? Eu me lembro de uma referência que eu li uma vez em algum livro, que a pessoa preparava um doce e o tempo para ela saber, se não me engano, sobre a calda de açúcar ou quanto mexer, não me lembro, ela tinha que rezar um Pai Nosso, né? Então ela rezava ali um Pai Nosso e aí ela sabia que aquele era o tempo do ponto daquilo, né? Mas de algum jeito, as pessoas que têm esse conhecimento, esse saber, assim, que eu acho que é tão precioso, está se perdendo. E aí era a fala dessa historiadora, porque durante 2 anos ela pesquisou e esteve em contato com essas mulheres, essas pessoas que preparam essa doçaria. E essas pessoas estão envelhecendo, e isso não está catalogado. Então, no decorrer da pesquisa, durante os 2 anos, a senhora que preparava o doce de abóbora já não tinha mais na memória o ponto ou
tempo, né, com o passar dos anos, isso vai se perdendo. Então, eu acho que nesse momento de entender, assim, talvez o que a gente precise para continuar nessa evolução de uma confeitaria brasileira, eu acho que é muito importante a gente catalogar o que a gente já tem, para isso não se perder, porque é um conhecimento que vai evaporar, né? Mas de algum jeito continuar se profissionalizando, né? E eu acho que é muito importante. As receitas, elas existem para que as técnicas, né? Para que elas sejam possíveis de ser reproduzidas em qualquer lugar do mundo. Então, você tem lá massa choux, você tem uma série de receitas de uma confeitaria clássica, que a partir do momento que você domina e sabe fazer aquilo, em qualquer lugar do mundo você vai fazer. É óbvio que não é a nossa história, é óbvio que não é o nosso referencial, mas isso precisa ser catalogado, né, para não se perder, e isso precisa ser passado para quem está chegando agora. E aí também, né, naquele início de conversa nosso, a confeitaria no Brasil, ela era uma confeitaria de donas de casa que complementavam a renda, né, é um pouco da história da Renata e tal. E hoje em dia, as pessoas, eu senti pelo menos, eu acho que talvez vocês devem compartilhar essa mesma opinião, nos últimos 3 anos, surgiram mais e mais profissionais de confeitaria e pessoas competentes e treinadas e tal. Então, eu acho que talvez aqui numa projeção de 5 ou 10 anos, nós seremos muito mais profissionais e tal. Então, isso é muito importante, né? Para não perder esse saber de algum jeito ancestral e para continuar evoluindo, né? Acho isso super fundamental. Excelente. Excelente. Rê, já temos açúcar, temos afeto. Eu acho que é importante a conexão e criatividade, assim, entrar em contato, óbvio, né, com isso tudo que já existe, que está se perdendo, mas entrar em contato com o seu afeto, né, porque, assim, e aí, pelo relato do Henrique, super bonito sobre o sorvete de chocomenta, que também era o meu preferido, o chocomenta neon, e ainda gosto muito, aí eu acabo colocando o hortelã, né, a menta natural e tudo mais, mas é o contato com o seu afeto, com a sua história, né? E aí, como entrar em contato com isso? Parando. E eu acho que é uma coisa que a gente tá muito difícil de acontecer, né? A gente vai nas redes sociais e aí a gente vai seguindo. Eu tenho colocado muito no meu Instagram os questionamentos sobre criatividade, como algo construído, um hábito ou como um dom, e também sobre inspiração e comparação. E aí está tudo muito interligado. O fato da gente estar 100% conectado, aí, ou 98% do tempo conectados, faz com que a gente se inspire, mas também com que crie uma angústia, uma ansiedade de que você não está fazendo bastante, que você tem que correr, que você tem que fazer isso, aquilo outro. Isso faz com que você não se conecte, você simplesmente vai seguindo um fluxo, né, mental e exacerbado aí, de uma maneira em que você não entra em contato com o seu propósito, o seu ideal, ou o que você veio fazer aqui. Então, eu acho que esse respiro, né, esse momento com você vai fazer com que você entre em contato com o seu afeto, porque não é porque pudim é considerado afeto que ele vai ser necessariamente o seu afeto, às vezes o seu é o pavê com biscoito de maisena, né, e aquilo ali faz seus olhos encherem d'água, mas você nem sabe, porque quem fazia era a sua avó e aquilo ali, enfim, né, não vai fazer sentido para ninguém, mas é possível que faça, porque você vai saber onde direcionar esse afeto, né? E o outro ponto é compreender que criatividade não é um dom, a criatividade ela é um estudo, né? É um esforço, é um contato e é o tempo inteiro criar repertório. E criar repertório não é eu chegar e pegar todos os livros de chocolataria e entrar em contato com todo mundo que faz chocolate. Criar repertório é eu, às vezes, pegar um livro de costura, pegar um livro de filosofia, e aí eu vou criando novas conexões mentais ali, para que eu possa reproduzir coisas que já estão, né, aqui em volta de mim, que são captáveis, mas que se eu não tenho, é como se fosse um neurotransmissor, né, e o captador ali. Se eu não estou com o meu captador desenvolvido, a postos, pode passar o estímulo e eu não vou captar.
Então, eu acho que um bom complemento com açúcar com afeto é a conexão e compreender a criatividade como potencial a ser construído. Excelente, excelente. Eu acho que a criatividade, acho que muitas pessoas às vezes têm um peso de ser criativo, porque ser criativo implica criar, né? Então a gente já viu o exemplo do Henrique, que tinha ali uma obrigatoriedade de criar a cada 3 meses. E eu acho que essa obrigação de tenho que ser criativa, ela pesa um pouco, né? E como a Renata colocou, algumas pessoas, elas acham que, eu não sou criativa, não nasci criativa, ser criativo é um dom. Ambos são exímios profissionais criativos, porque eu os conheço na confeitaria e na chocolataria, respectivamente. Então, já que tu pegou esse gancho de criatividade, vamos trabalhar um pouquinho mais em cima desse contexto para quem está nos escutando. Criatividade é um dom, reforçando, ou criatividade se aprende? Criatividade, dá para treinar a criatividade? Como tu exerce isso? Já que a Rê começou o assunto criatividade, como tu estimula essa criatividade? Me dá 2 exemplos que tu te torna mais criativa. Desculpa, sou eu ou o Henrique? Eu me perdi. Pode ser o Henrique, tudo bem. Não, tanto faz, é só porque eu me perdi mesmo. Mas eu quero dos dois. Vamos lá, uma dica que cada um busca criatividade na sua confeitaria. Aonde cada um busca criatividade? Eu acho importante, primeiro, a gente entender que criatividade não é inventar algo novo, né? Criatividade é combinar repertórios. E aí isso não quer dizer que eu vou... se a gente ficar nessa fissura de inventar algo novo toda vez, a gente vai ficar gastando energia, né? Primeiro que não vai inventar, porque é impossível, né? Praticamente impossível. E segundo, você vai ficar gastando uma energia com algo que já existe. Então, eu acho muito bacana, quando eu falei de documentar, inclusive, para você não ter esse esforço, né, hercúleo aí, para poder desenvolver algo que alguém já fez esse trabalho, né? Então, compreender que criatividade é combinar repertório, né? Eu acho que é muito especial. Uma dica que eu acho importante, deixa eu ver, acredito que é experimentar o máximo, né? Ter um olhar mais lúdico, menos adulto sobre as coisas. Então, experimentar, seja comer com a mão, sabe? Assim, coisas que parecem bobas, né? Mas você tocar a comida, fazer coisas que não estão no seu repertório tradicional, e acho que essas conexões começam a acontecer de uma maneira cada vez mais fáceis, né? Você toma um chá e você fala, nossa, esse chá, quem sabe dá com isso. E às vezes você faz e fica horrível, porque na sua cabeça fez muito sentido, mas na execução não deu muito certo. Mas compreender que esse é um processo e compreender que o processo do erro é o maior potencial criativo que você tem, né? No erro que às vezes você cria coisas maravilhosas, muito melhor do que se tivesse saído tudo do jeitinho que você planejou. Excelente, excelente. Henrique. Eu super assino embaixo no que a Renata falou sobre ser criativo. Eu acho que eu posso complementar com uma base para isso, né? Eu acho que a criatividade não é só você criar algo novo, como ela disse, mas você também lembrar que a criatividade parte também da nossa capacidade de solucionar problemas. Então, vamos levar em consideração a gente no Brasil, nessa transformação da confeitaria, passando por um lugar de uma maior profissionalização. Quanto perrengue cada confeiteiro não passa no dia a dia tentando dar conta de fazer as coisas. Eu aqui no Rio de Janeiro, sem ar-condicionado e geladeira que quebra, e você não tem o equipamento, o utensílio, e aí aos poucos você vai desdobrando todos esses perrengues, matando um leão por dia, para conseguir ali dar aquele nosso famoso jeitinho brasileiro e conseguir chegar em algum lugar. Então, eu acho que a partir do momento que você... É o que ela disse, né? A criatividade não é um dom, não é uma virtude, né? Você não nasce com uma competência criativa, mas você exercita isso. Então, não só de criar algo novo, mas de você solucionar problemas. E uma coisa que eu acho muito importante, eu percebo muito nas pessoas que, de algum jeito,
ou estão começando agora e tal. Eu completei 28 anos há uma semana e comecei na cozinha quando eu tinha 15 anos. Então já tenho aí um chãozinho. E a minha memória individual, né, que é o que eu posso falar com propriedade, era de ser sempre muito ansioso e imediatista. Então eu tinha os meus sonhos, as minhas projeções, as minhas ansiedades, e aí eu queria chegar em algum lugar, né? E eu acho que o nosso trabalho, independente de ser de confeitaria ou de ser de cozinha, é um trabalho manual, onde a prática exaustiva leva à perfeição, né? Então, quanto mais vezes você fizer aquilo, quanto mais você for repetitivo, melhor você se torna. E aí, de ter trabalhado em restaurantes, onde, tipo, as pessoas passam um período e já acham que aprenderam alguma coisa, não, né? Tipo, dá tempo ao tempo, absorver um maior número de conhecimento, não só sobre confeitaria, mas dos outros setores que complementam esse nosso rolê de alimentação, né? E respeitar esse time, porque, tipo, não é uma luz, uma coisa que vai baixar em você e você vai conseguir desdobrar isso, né? Eu acho que como ela disse, de ter um repertório, de se exercitar, mas também isso vem com o tempo, com o seu amadurecimento. Ela falou sobre o erro, eu acho, o erro é lindo, assim. O erro te leva para um lugar onde você nunca mais quer voltar. Então, às vezes, errar para aprender é sensacional, né? Então, eu acho que o jovem, a pessoa ansiosa, que ela projeta e quer chegar naquele lugar ali, ela tem uma concepção da profissão que é muito imediatista, e não é assim. Então, assim, quanto mais maduro você se torna, perrengues e coisas boas vão acontecendo, todas complementares, acho que você chega num momento onde você começa a juntar essas pecinhas como ferramentas. Então, assim, criatividade talvez seja uma delas, né? Mas você ter propriedade do que você faz e do que você está tratando ali, falando, é muito importante. Então, dá para você ser criativo sem repertório, não dá para você ser criativo sem referência, né? Que não é aquela coisa do artista, como a gente entendia antigamente, né? Do ócio criativo, que você vai sentar no seu quarto, não vai fazer nada, e aí a inspiração vai chegar e você vai começar a produzir. Não, você precisa fazer, você precisa colocar em prática, e é incrível, porque a ideia inicial nunca é o final. Tipo, você começa, tem um insight, aí você vai desdobrando isso, fazendo. O final nunca geralmente, né? Nunca é igual ao início. Então, assim, é muito interessante isso. Os inputs que a gente recebe da vida e das experiências que a gente tem. O Henrique teve uma oportunidade muito única, que eu vejo, de trabalhar dentro do CCBB do Rio de Janeiro, né? Dentro de um museu. Né? Ou seja, ele trabalhava num restaurante, que era ao qual ele se referia antes, entrada, prato principal, sobremesa, de uma maestria incrível, e trabalhar dentro de um restaurante, ou seja, dentro de um museu, né? Um local que é cercado por novas informações e repertórios de artistas do mundo inteiro. É um grande lugar para a gente buscar referência, para a gente buscar parte desse nosso repertório, que chegou a construir algo a partir dessa experiência? Eu acho que o que o CCBB de ser Centro Cultural Banco do Brasil, né, de ser um centro cultural e não necessariamente de ser só um museu, né, de ter cinema, teatro, apresentações, já tudo acontecia naquele lugar, assim, um prédio histórico, era muito inspirador de verdade. Mas, de algum jeito, você percebendo a cada nova exposição ou mostra de arte e tal, você perceber que todas aquelas pessoas, elas estavam contando a verdade delas, e que quando você conta a sua verdade, em algum momento você se conecta, né, você atinge, não sei se é essa palavra, mas você chega em alguém, né, e eu acho que tem uma coisa muito importante sobre você ser local para poder se tornar internacional, né? Então, assim, quando você faz o seu, quando você está alinhado com o que está acontecendo ao seu redor, isso é uma coisa muito de alimentação hoje, né, de produtor, de ingrediente e tal, você chega em mais lugares, por incrível que pareça, e por mais que possa parecer contraditório, né? Então, assim, os insights, as inspirações, elas podem vir de qualquer lugar, de qualquer coisa, e eu sou meio doido, não sei se tem a ver, mas sei lá, tô dentro do ônibus, ouvi uma música, pensei, tipo, caramba, isso dá um doce.
E é muito louco, porque a inspiração não necessariamente vai dar um doce, né? Não é que a partir da música ou de estar dentro do ônibus eu me vejo um gosto do ônibus com a música. Não é isso. Mas aquilo te emociona ao ponto de você poder criar algo com uma inspiração de generosidade, que eu acho que é de você pegar tudo aquilo e passar para a comida, que aí é o início da fala da Renata, né? De como você se inspira e de que a comida está relacionada ao seu estado de espírito ali. Você vai e passa aquilo. Aí aquilo passa a ser a sua verdade. Então, eu acho que é muito importante. E dessa coisa do artista, né? De você, sei lá, eu não entendo nada sobre arte, história da arte, nada disso, né? Eu sou realmente confeiteiro. Mas de você perceber que essas pessoas estão sempre alinhadas com o que elas sentem, com o contexto social que elas estão inseridas, e aí você passa isso para a sobremesa ou para o trabalho no sentido de passar uma mensagem, né? Então, tipo, poxa, você vai reproduzir só ou você vai se apropriar disso para criar um conteúdo e você vai passar uma mensagem? Isso é muito importante. Eu achei um documentário... Reforço o que a Renata estava falando, que era a questão vamos pegar uma terminologia que quem usa muito é o Murilo Gun, que é um cara que eu adoro, que ele fala da combinatividade. É o que a Rê estava falando um pouco, que era dessa capacidade de combinar coisas e não necessariamente criar. Então, tu tá no teu dia a dia, escutando uma música, dentro de um museu, trabalhando, combina uma música, combina uma história, combina uma experiência, e quando tu vê, tu tá criando sem a pressão de ter que criar, né? Esses repertórios, esses inputs que tu traz para a tua vida. Muito legal. A gente está chegando, rumando para o final. Eu poderia ficar realmente o dia inteiro conversando com vocês dois, escutando esse monte de história linda que vocês têm para contar. E eu queria encerrar ainda com uma última questão. Ela não necessariamente ela foca só na questão afetiva da gastronomia, mas ela fala de um rumo que eu vejo a confeitaria tomando, que é coisas muito complicadas, muitas técnicas, e eu quero usar as palavras, que na verdade não são minhas. O Anthony Bourdain, foi um grande cozinheiro, um grande mestre, falou sobre uma pessoa que é a Julia Child, né? Então a Julia Child foi uma apresentadora, nas palavras dele, foi uma figura mais importante, mais influente e com maior poder de mudança da história da gastronomia americana. E ela vendia justamente a ideia de que o caminho é descomplicar. Então ela pegou todo aquele fundamento de gastronomia francesa e começou do jeitinho dela a descomplicar, e esse jeito descomplicado ganhou a América e fez com que e gerou uma revolução na gastronomia americana. No Brasil, para a gente ir fechando, tu acha que esse é o caminho? O caminho é descomplicar? E tem alguma referência? Qual a tua referência? Qual o teu exemplo no Brasil de alguém que faz uma confeitaria descomplicada e que tu acha que, nossa, eu gosto disso e acho que esse é um dos futuros possíveis, né? Para a gente não ser tão... não taxar nada de ser tão duro assim, né? De ser tão firme com um futuro só. Qual é um dos futuros possíveis? A minha ideia de descomplicar, ela pode ser um pouco diferente, porque eu entendo o descomplicado, não quando você, às vezes, mastiga algo e entrega simples, tipo, faz isso, isso, isso que vai dar certo. Eu entendo o descomplicar a partir do momento que você compreende o porquê. E aí, falando como profissionais, obviamente, né? Não, eu quero fazer um bolo ali, X, e faço o bolo, beleza, é só seguir a receita. Mas eu acho que um dos maiores fatores de liberdade na cozinha é entender o porquê das coisas. Porque aí você tem um controle ali de onde você está indo. Deu errado, mas você sabe que para que serve a gordura, as proteínas, a água, o açúcar, que tipo de açúcar eu estou usando. E isso pode parecer complexo demais, mas não é, né? É uma simples busca pelo porquê. Então, eu acho que essa busca de compreender, né, colocar eu como professora, né, colocar dentro do aluno a necessidade de compreender o porquê está dando errado, para que não haja uma dependência, né, de um professor ou de alguém que vá resolver aquele problema,
eu acho que é um grande fator de liberdade e um grande fator de simplificação. O chocolate, por exemplo, que é esse monstro, né, para muitas pessoas, chocolate é muito difícil, porque chocolate é complexo, né? Não é, chocolate é simplérrimo, é muito simples. Me coloca para fazer um pudim, vai ser super difícil, porque eu nunca fiz um pudim, entendeu? Então, assim, é interessante pensar que quando eu entendo o porquê e quando eu treino, tudo fica simples, né? Então, eu acho que esse é o meu olhar. Uma das pessoas que eu acho que faz isso de uma maneira muito acessível é a Raíza. Muito bem. Henrique, palavras de sabedoria para a gente fechar, teus conselhos finais, tuas palavras finais para confeiteiros do Brasil inteiro que estão nos assistindo. Eu complemento a fala da Renata. Eu acho que, assim, impossível não citar duas coisas maravilhosas que acho que precisam reger essa vida das pessoas, que é o menos é mais e a simplicidade é o último degrau da perfeição. E, assim, nada como... E não dá para não citar isso, para não falar sobre essa pauta que você trouxe, né? A questão, o momento que a gente está vivendo. Assim, tempos de pandemia, aconteceu o improvável. Todos os chefes em todos os lugares do mundo estão preparando sobremesas em delivery. Então, assim, é o famoso fazer o melhor do que você pode com o que você tem, né? Com o que é possível. Eu, tipo assim, numa transição de trabalho, eu saí de um restaurante super sofisticado, fui parar no mais ou menos, e hoje eu faço doce no pote. Olha aqui, olha onde, de um jeito muito imposto, né? Muito imposto, né? Olha onde a gente chegou. E aí eu acho que se a gente juntar todas as coisinhas que a gente foi conversando desde o início, desse referencial de sobremesas afetivas, de criatividade, de estar conectado com quem você é, você pode fazer qualquer coisa. E isso vai tocar as pessoas, isso vai ser um diferencial criativo, vai estar relacionado à memória afetiva das pessoas, mas lembrar sempre, né, nesse contexto de simplificar as coisas, que a regra, o dever, a coisa mais importante de qualquer coisa que você vai se alimentar é que seja delicioso. Assim. Então não tem o porquê você fazer qualquer coisa do mundo, se não for delicioso, né? Então, assim, da sobremesa no potinho, que é um momento de pandemia que a gente está vivendo, passando pelos bombons da Rê, por qualquer doce de confeitaria francesa, até os pratos dos restaurantes mais caros do mundo. Se não for delicioso, não faz sentido. Então, tipo, acho que isso fecha, assim, né? Acho que é muito, muito isso. Fecha com chave de ouro. Queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, o tempo de vocês, as palavras carinhosas e gentis. Tenho certeza que nosso público vai adorar. Muito obrigado, Renata Penido, Henrique Rossanelli. Foi um grande prazer passar esse tempo com vocês. E o webinar Calebo fica por aqui. Em breve a gente está de volta. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.